Olá, estamos agora no 7º estudo da Epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo vinha falando sobre a sua trajetória após a conversão, passou por vários locais, várias cidades. Agora ele diz que passou por Jerusalém, falamos sobre a chegada dele a Jerusalém, se recusou a circuncidar Tito, falamos sobre isso, e agora ele vai falar sobre um episódio com Pedro. Ele diz que quando Pedro chegou a Antioquia, ele resistiu Pedro na cara porque era repreensível. Qual foi a falha de Pedro? Capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz que Pedro andava com os gentios. Com certeza ele estava ensinando os gentios, discipulando os gentios, comendo com os gentios. Mas quando chegou aqueles da parte da circuncisão, ele abandonou os gentios e não queria mais andar com os gentios. Então Paulo disse que Pedro estava sendo dissimulado e incentivando outros que foram influenciados por ele também. Ou seja, Pedro estava tentando agir corretamente. Diz o texto, politicamente correto, Diz o texto que ele fez isso porque temia os da circuncisão, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, temiam os da circuncisão. O apóstolo, Provérbios 29, 25 diz que aquele que teme o homem arma ciladas. E quantas ciladas o apóstolo Pedro estava armando contra a fé cristã, com esse comportamento de agir de uma forma quando está com um grupo, aí chega outro grupo, ele não tem coragem de resistir, de defender a fé, que era defender a salvação somente pela graça, mediante a fé, sem o cumprimento da lei. Ele ficou com medo de defender essa posição, que ele já tinha defendido lá no Concílio de Jerusalém, defendeu lá que existia um só povo, que não havia distinção entre judeus e gentios, e agora ele está negando tudo isso. Ou seja, o medo dele está se constituindo em uma cilada para a fé cristã. Por quê? O que ele está negando aqui quando ele faz isso? Está negando a justificação pela graça mediante a fé. O versículo 16, o apóstolo Paulo explica, ele resistiu ele na cara, porque ele estava agindo incorretamente. E o apóstolo Paulo vai explicar, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos crido em Cristo para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Então ele estava negando o fundamental na fé cristã. Ele que já tinha negado a Cristo antes, se reabilitou, mas agora há uma recaída em Pedro. Temos que entender que era apóstolo, mas era humano. Ele estava negando a libertação da lei. Versículo 19, o apóstolo Paulo fala, 2,19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Havia uma escravidão, a lei era uma escravidão, as pessoas pensavam que você tinha que seguir corretamente até o final para ser salvo. E o apóstolo Paulo diz que não é assim. Você está livre desses preceitos, livre de cumprir com toda essa religiosidade. Cristo te liberta. Isso não quer dizer que você vai viver de todo jeito. A convicção da salvação, a gratidão pela salvação, leva o cristão a obedecer. Mas não para ser salvo, mas porque já está salvo. Ele está negando também a graça de Deus. Versículo 21, o apóstolo Paulo fala, não aniquilo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, se a justiça, ou seja, se a justificação, se a salvação provém da lei, Cristo morreu em vão. Então, quanta coisa fundamental o apóstolo Pedro aqui está negando. Ele está negando a unidade da igreja. Quando ele estava com um grupo, andando com um grupo, e deixa de andar com aquele grupo, estava andando com os gentios e deixou de andar com os gentios, por causa do partido da circuncisão, ele estava negando aquilo que ele disse lá no Concílio de Jerusalém, quando ele disse que não há distinção. Nós já falamos isso nas aulas passadas, nos estudos passados, não há distinção entre judeus e gentios.
e gentios. Ele está negando que Deus formou em Cristo um só povo. Não tem distinção, não tem dois povos. Ele está negando que Cristo destruiu a parede de separação entre judeus e gentios. E aliás, tem gente hoje dentro das igrejas reconstruindo muros de separação entre eles e aquelas pessoas que não pensam como eles. Tem cristãos se recusando a conviver com pessoas que não pensam como eles. É construir muros novamente, é negar o que Cristo fez. Graças a Deus que o apóstolo Pedro se reabilitou. Ele escreveu 2 epístolas depois disso, reafirmando que Deus tem um só povo. Vós sois a geração eleita, artigo definido, geração eleita, o povo adquirido, sacerdócio real, a nação santa. Ele reafirmou em todas as suas cartas a salvação somente pela graça. Temos um Pedro que deslizou, recaiu, mas reabilitou novamente, graças a Deus. Fiquemos por aqui e vamos, próximo estudo, iniciar o capítulo 3 de Gálatas.